Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos ao nosso segundo texto. Vamos começar a estudar, a passear um pouquinho pelo nosso segundo texto, que é muito interessante, né? Vai tratar sobre as políticas, sobre os marcos históricos legais da educação especial no Brasil. Esse texto é de Camila Moreira, né? E está aí onde é que ele está disponível, no link vocês vão encontrar ele disponível. E é um texto que a gente vai fazer uma retrospectiva histórica sobre todas as políticas de inclusão, né? Do Brasil, antes de chegar no Brasil, né, pelo mundo até no Brasil. Lembrando que na aula passada nós vimos, né, as primeiras iniciativas de educação inclusiva no mundo, né, e até chegarmos ao Brasil. E essa parte da legislação ficou para a gente discutir nesse texto de hoje. Quem já fez a leitura pelo texto, quem teve a oportunidade de dar uma passadinha no texto, percebeu que ele é muito legalista. Ele fala da questão da legalização, né? Mas a proposta da aula de hoje é justamente esta mesmo: é a gente conhecer um pouquinho dessa legislação que rege a educação inclusiva no Brasil. Então vamos lá. Bem, primeiro, para essa retrospectiva histórica, o que é preciso? Por onde começar? Então, vamos começar por 1854, né? Quando Dom Pedro II ele criou o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, né? Então, naquela época, sim, já tinha pessoas com deficiências na sociedade, né? Lembra que a gente discutiu isso na aula passada, que essas pessoas eram trancafiadas dentro de suas casas com suas famílias, né? Porém, tinha pessoas das classes mais abastadas que apresentavam deficiência. E Dom Pedro II, não é, pensando nessas pessoas, ele cria, em 1854, o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, né? que depois, posteriormente, lá em 1891, passa a se chamar Instituto Benjamin Constant, ou IBC, né? Que era para atender justamente as crianças, adolescentes e adultos cegos, né? Passá-lo conhecimentos de forma a inseri-los dentro da sociedade da época, né? Em 1857, também Dom Pedro II, ele criou o Instituto Imperial dos Surdos. Ele dá continuidade a essa política, né, de atender essas pessoas com dificuldades, né, desta vez agora com os surdos, né? Lembrando que, como a gente discutiu em aulas passadas, não era uma educação para todos, né? Era uma educação destinada a uma elite da sociedade. Então, em 1957, ele cria esse Instituto dos Surdos Mudos, chamava Surdos Mudos, né? Que passou a se chamar depois do Instituto Nacional de Educação de Surdo, ou INES, né? E passou a atender aos filhos das pessoas mais abastadas da sociedade, também passando uma educação para eles, certo? Em 1874, iniciou-se o tratamento de deficientes mentais nos hospitais psiquiátricos. E o primeiro dele foi criado na Bahia e se chamava hoje o Hospital Juliano Moreira, né? Que foi uma das colônias, né? Que inclusive a gente debateu isso na aula passada. A colônia Psiquiatra Juliano Moreira, se vocês visitarem o YouTube, vocês vão encontrar lá vários documentários, não é, sobre essa colônia, esse hospital psiquiátrico, onde era mandado aquelas pessoas que eles achavam que não ia conseguir conviver na sociedade. Era mandado para esse hospital psiquiátrico, né? Então, pessoas deficientes mentais e demais deficiências que não se encaixavam nem lá no Instituto dos Cegos e nem no Instituto dos Surdos Mudos. Então, após a proclamação da República, a deficiência mental ela ganha destaque nas políticas públicas, mesmo porque acreditava que esta deficiência pudesse implicar em problemas de saúde, uma vez que era vista como um problema orgânico e a relacionavam com a criminalidade, além de temer pelo fracasso escolar.
Por volta de 1930, né, surgiram várias instituições para cuidar da deficiência mental, em número bem superior ao das instituições voltadas para outras deficiências. Então, em 1930, há esse acréscimo, não é? E começa a se surgir essas instituições, né, ligadas a cuidar com o deficiente mental, a trabalhar com o deficiente mental, certo? E isso também foi quando surgiu, não era uma escola também aberta para todos, né? Não era escola aberta para todos, mas que já recebia uma parcela da sociedade, porque há de ter que, nessa época, grande parcela da sociedade, ela ainda também vivia, não era lá presa dentro das casas, né, dentro de suas famílias, certo? Então, o surgimento das primeiras entidades privadas marca mais um fator preponderante na história do nosso país, a filantropia e o assistencialismo, que a gente comentou muito isso na aula passada, né? A educação, inclusive, ela passou por esses dois momentos, né? Primeiro, a filantropia e o assistencialismo. Então, primeiro se pensa, né, no coitadinho, naquela visão de coitadinho, de pessoa que necessitava ser ajudada, né? As igrejas e os movimentos sociais, eles tiveram um grande papel nisso aí, nessa questão, né, em criar essas instituições filantrópicas, instituições essas que eram organizações não governamentais, mas também que recebia dinheiro da iniciativa pública, né, para funcionar. Então, esse viés da filantropia e do assistencialismo preponderou por um certo e um bom tempo, né, em relação às políticas de inclusão. E a educação destinada à pessoa com deficiência no Brasil, né? Teve dois momentos a saber, né? Dois momentos importantes, certo? O primeiro foi durante o Brasil Império. Esse primeiro momento, né, durante o Brasil Império, as pessoas com deficiências mais acentuadas, né, eram impedidas de realizar trabalhos braçais. A agricultura, os serviços de casa eram segregadas em instituições públicas, os mais conhecidos como os manicômios na época, né? Os asilos, os manicômios na época. As demais, né, os mais leves, conviviam com suas famílias e não se destacavam muito, uma vez que a sociedade, por ser rural, não exigia um grau muito elevado de desenvolvimento cognitivo. Então, eles eram criados, eram trancafiados em casa, né, e passavam toda a vida dentro de casa convivendo com suas famílias. Eles não tinham um lugar dentro do mercado de trabalho, no setor produtivo da sociedade, certo? No segundo momento, né, é que passou, que surge a necessidade de escolarização. A sociedade avança, né? A gente tem que lembrar que nesse momento a sociedade avançava, né? O surgimento do comércio, da indústria, a própria educação, ela ganha novos viés, né? Ligados a preparar o indivíduo para viver na sociedade, para fazer parte do mundo produtivo. Então, surge a necessidade de conceber, né, as discussões de conceber uma educação para esse indivíduo que é deficiente, que tem limitações, que não podia se conviver ao mesmo tempo em espaços sociais que os normais. Então, deveria, portanto, estudar em locais separados e só seriam aceitos nas sociedades aqueles que conseguissem agir o mais próximo da normalidade possível, sendo capaz de exercer as mesmas funções. Esse momento é muito marcante, né? E a gente discutiu isso na aula passada. Marca este momento o desenvolvimento da psicologia voltada para a educação, o surgimento das instituições privadas e das classes especiais. Lembra que isso aí vai estar muito ligado àquele conceito de integração, que a gente discutiu isso muito na aula passada, né? Então, as pessoas serão moldadas para conviver, né, dentro de um padrão normal da sociedade. Então, essas pessoas, não é, eram as que frequentavam essas instituições. Aquelas mais severas eram encaminhadas para os manicômios, para as instituições onde ficavam
as pessoas com o grau de deficiência mais elevado. A legislação em relação à educação inclusiva especial. Então, vamos discutir um pouquinho o que a gente teve com relação. O texto traz essa discussão, né? Bem direitinho, certo? Desde a primeira, da primeira página até a última, ele vai discutir essa legislação do mundo para o Brasil, né? Até a atualidade, o que funciona hoje. Então, o texto ele faz esse passeio. Então, em primeiro, em 1961, nós tivemos a LDB a 4.024, que chamava de Antiga LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela previu direitos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do Sistema Geral de Ensino. E olha porque eu grifei aí excepcionais, né? Porque nessa época, sim, era a educação dos excepcionais. Lembra que a gente falou também isso na aula passada, que foi mudando o tempo e as terminologias também elas foram sendo alteradas, né? Até hoje a gente fala uma nomenclatura, amanhã surge outra, né? Então, nessa época, na década de 61, com a Lei 4.024, era tratado de crianças excepcionais. Então, essa lei ela dava ênfase na integração, né? Naquele conceito de trazer o indivíduo e moldá-lo o máximo possível para ele se integrar, para ele conviver na sociedade, né? ênfase no setor, no atendimento do setor privado. Por quê? Eram instituições privadas, lá na página 3 do texto vocês vão ver isso. Instituições privadas, com o nome de organizações não governamentais, que ainda existe hoje, instituições privadas que fazem esse mesmo tipo de serviço, né? Essas instituições privadas eram destinadas a atender essas crianças. Então, tinham instituições destinadas às pessoas com síndrome de Down, né, com deficiência mental leve, com deficiência mental grave, então os cegos, os surdos. Então, eram instituições privadas, porém elas recebiam recursos do setor público, certo? Essa discussão ela é feita na terceira página do texto. Então, adiantando, na página 4 do texto, nós pulamos para a lei, né, a 5692/71, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971, que ela alterou a lei de 61, não é? E definiu um tratamento especial. Ela traz no bojo dela, né, de tratamento especial para alunos com deficiências físicas e mentais que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e superdotados. Não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. Então, o único avanço que ela traz de 61 para 71 é essa questão, que deve ter um tratamento especial, né, a esses alunos com deficiência, mas ela não traz, né, no seu bojo, na escrita da sua lei, que os sistemas de ensino devem se adequar, que eles devem estar preparados para receber esses indivíduos especiais. Né? Ela não fala isso, né? Então, muito pelo contrário, ela acaba reforçando e encaminhando com que esses indivíduos sejam encaminhados para frequentar essas classes especiais. Se dentro da escola pública, classes especiais, separado dos demais alunos do ensino regular. Ou então nas ONGs, né, nas escolas, na iniciativa privada. Isso é a LDB de 1971. Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP. E o que aconteceu? O que esse centro era responsável? Né? Ele era responsável pela gerência da educação no Brasil, que, sob o ágio integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiências e às pessoas com superdotação, mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado.
né? Então, o Senesp, ele traz toda aquela visão integracionista que a gente falou tão bem na aula passada, a gente discutiu, inclusive, na atividade, né? Vamos integrar, vamos moldar esses indivíduos e dar subsídios para que eles convivam, não é, na sociedade de um modo geral, sem que essa sociedade esteja preparada, esteja adaptada para receber e para atender às necessidades desse indivíduo. Então, nesse período, não se enfatiza uma política pública de acesso universal à educação, permanecendo a concepção de políticas especiais, certo? O aluno superdotado ficou de fora dessa discussão, né? Desse decreto lá de 1973 do MEC, o aluno especial ele fica de fora desse decreto. O aluno superdotado, que é aquele aluno, não é, que tem características, né, que ele consegue atingir o conhecimento cognitivo bem acima da média de alunos da sua idade. Então, esses alunos ficaram de fora dessa discussão. A Constituição de 1988, como bem falado na aula passada, não é? Ela traz todo o movimento democrático também para a educação. Esse movimento democrático que ela traz para a sociedade, que reflete na educação e que reflete também nas políticas de educação inclusiva, né, vai fazer o direito que diz lá, que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, se era o objetivo disso, né, as pessoas com necessidades educacionais especiais estavam inseridos aí no artigo 3, né, inciso 4. Então, no artigo 205, a educação define, né, a educação como direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, no artigo 206, inciso 1, estabelece a igualdade de condição de acesso e permanência na escola, como dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado a oferta de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede de ensino, né, na rede regular. A rede regular, quando eu falo rede pública regular de ensino, né? A Constituição vai trazer isso aí, né? E não só dar o acesso a esse aluno especial à escola, mas começa-se a discussão, esse acesso à escola de modo a prepará-lo e qualificá-lo para o mercado de trabalho, né? Então, e essa discussão surge justamente nesse período de redemocratização do país, né, que vai cair lá com a nossa LDB a 93, 94/96, como a gente discutiu também na aula anterior, certo? Que antes disso, né, em 89, a lei 7.853 de 89, ela dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração, ainda usa a palavra integração, né, social, sobre a coordenadoria nacional para a integração da pessoa portadora com deficiência. Então, veja que até o momento ainda está dentro daquele paradigma da integração. E ela prevê no seu bojo, né, a oferta obrigatória e gratuita de educação especial na rede pública de ensino, certo? Isso aí ela vai prever, isso em 89, um ano após a Constituição. O oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêneres, nas quais estejam internados por prazo igual ou superior a um ano algum educando portador de deficiência. E foi muito interessante essa lei, porque ela veio dizer o seguinte, né? E depois todas essas leis eu vou colocar lá na plataforma para que vocês tenham acesso a elas na íntegra, porque aqui a gente só está passando, fazendo uma retrospectiva, não é? Depois, ao encerrar a aula de hoje, todas vão ser postadas lá
o link de todas essas leis, postar não, né? Mas eu vou postar o link de todas essas leis na plataforma. E é legal, a gente já viu, inclusive eu já vi isso acontecer aqui em Campina Grande, na minha escola, inclusive, um aluno com câncer, ele passou quase cerca de um ano internado no HU, que no Hospital Universitário, uma etapa lá em João Pessoa e outra etapa aqui em Campina Grande, né? E a mãe recorreu, entrou na justiça e a secretaria teve que providenciar uma pessoa para que desse atendimento 2 vezes por semana a essa criança lá no hospital. Então, eram levadas atividades para ele lá no hospital 2 vezes por semana. Né? Então, essa lei garante isso. Né? Só que ainda muita gente desconhece, né? Como aquela questão que nós discutimos também na aula passada. Uma coisa é estar prevista em lei, outra coisa é as pessoas ter conhecimento da lei e essa lei chegar no chão da escola. A matrícula, assim, essa lei também, né, de 89, ela decreta a matrícula compulsória. O que é essa matrícula compulsória? Que é discutida muito até hoje, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, veio para reforçar isso aí. Né? Em cursos regulares, em estabelecimentos públicos e particulares, de pessoas portadoras de deficiências, capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Então, tendo a procura, a escola é obrigada a aceitar, ela não pode recusar a matrícula de um aluno portador de necessidades especiais, né? Desde que ele, né, tenha condições de ficar na escola. E a gente vai ver que isso aí, essa lei também teve um avanço, porque crianças que antes não tinham condições de estar na escola passaram a ter com a figura da pessoa, do mediador, do cuidador, que a gente vai discutir isso lá na frente, certo? Define como crime punível com reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino, curso ou grau público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta. Então, a instituição que negar esse atendimento, ela está ocorrendo em um crime, que pode ser passivo de multa, não é? E reclusão e cadeia. A declaração de JN, né, de 1990, ela foi um documento também muito importante, né? E ela determina o fim de preconceitos e estereótipos de qualquer natureza na educação. Isso está lá na página 5 do texto, né? Vai estar descrito bem direitinho. E traz o que é que essa declaração ela traz para o bojo da educação. Primeiro, a educação é um direito fundamental de todos. Se é um direito fundamental de todos, é um direito também da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, portador de alguma necessidade especial, né? A educação como de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Né? Então, não só o desenvolvimento da pessoa enquanto cidadão de direito, direito a conviver na sociedade com os seus pares, mas também para o desenvolvimento da sociedade econômica, capitalista, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, é preciso se investir em educação. O Brasil assumiu perante a comunidade internacional o compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país. E a gente luta, né, gente, por isso até hoje, né? De lá para cá, nós temos um pouquinho de chão e a gente continua lutando por essa universalização do ensino, né? E erradicação do analfabetismo, inclusive presente no nosso antigo PNE, no nosso mais recente PNE, né, que a gente vai discutir também isso nas aulas posteriores. Conclusão de sistemas educacionais, construção de sistemas educacionais inclusivos nas diferentes esferas públicas, municipal, estadual e federal. Então, preparar esses sistemas públicos de ensino para receber esses alunos com necessidades educacionais especiais. Então, precisaria preparar essas escolas para receber esse público e atender esse público, não é? Não só integrá-lo, mas incluí-lo dentro do sistema público de ensino, nas esferas municipal, estadual e federal.
Então, foi os principais pontos que eu destaquei lá do texto do documento da Declaração de Jotien. Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial. E o que é que essa política ela traz? Está lá na página 6 do texto. Orientando o processo de integração instrucional. Lembra que a gente falou sobre esse processo de integração, que a integração ela poderia acontecer em 3 processos? A integração temporal, só revisando. A integração instrucional e a integração social. Lembra? Nós comentamos isso na primeira aula. E esse documento, de 1994, ele traz as diretrizes de como integrar esses alunos, né, com necessidades educacionais especiais no sistema regular, no ensino regular. Então, ele vai discutir que é preciso trabalhar o currículo, é preciso desenvolver atividades curriculares programadas dentro do ensino comum, né, mas que respeitando o ritmo destes alunos que têm necessidades educacionais especiais. Então, como pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a política ela não provoca uma reformulação das práticas educacionais significativas. Então, assim, apesar dela ter vindo com força total em 1994, ela ainda não trouxe, não é, grandes avanços no chão da escola significativamente, certo? Em 1994 ainda, né, a Lei 8859 de 94 modifica dispositivos da Lei 6494 de 1977, que é a Lei dos Estágios, né? E o que quer dizer essa lei? Que os alunos especiais, né, que elas iam entendendo que estender aos alunos especiais participar em programas de estágios. Então, alunos que frequentavam, alunos especiais, frequentando o ensino médio ou ensino superior, dando direito a esses alunos a participarem, sim, de atividades de estágio. Então, eles teriam acesso à educação, né, e avançando, chegando até o ensino médio e ao ensino superior, essa lei dava direito a esses alunos também participar de estágios. Então, isso era lá em cursos profissionalizantes e no segundo grau. Isso aí está discutido na página 6 do texto. O que também representou um grande avanço para as políticas de inclusão, certo? Em 1994, vem a Declaração de Salamanca. Essa declaração ela foi um marco para as políticas e práticas nas áreas das pessoas com necessidades educativas especiais. Né? É tanto que não dá para falar numa polícia antes a gente se remeter à Declaração de Salamanca. Então, o que ela traz? Ela é discutida a partir da página 7 do texto. E nós já discutimos, inclusive eu já coloquei na plataforma um texto falando sobre essas políticas lá. Aliás, eu coloquei a declaração na íntegra na plataforma para vocês. Né? Acho que todos teve acesso à leitura. A inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais. Desculpa, eu passei rápido. A inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema de ensino regular, é defendido pela Declaração de Salamanca, né? Aponta os princípios de uma educação especial e de uma pedagogia centrada na criança, é outro ponto importante que ela traz, certo? A Declaração de Salamanca é guiada pelos seguintes princípios. Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos, é direito de todos, o princípio inalienável, direito inalienável, né? Outro princípio, toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada com necessidades educativas especiais. Então, teve necessidade, teve uma dificuldade, ela é considerada e ela tem direito a ter um apoio pedagógico, não é isso? A gente vai ver que é diferente da questão do cuidador, que depois a gente vai discutir essa questão aí, mas que ela tem direito a ser vista, ser integrada, ser incluída dentro de uma proposta pedagógica, ter um olhar diferenciado para essa criança. A escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não os alunos às especificidades das escolas.
A Declaração de Salamanca traz isso, né? Então, escolas adaptadas aos alunos, e não aquela questão de colocar o aluno, moldar ele para que ele se integre ao que já está ali pronto e organizado para ele. O ensino deve ser diversificado e realizado no espaço comum a todas as crianças. Então, a convivência do aluno dito especial com o aluno, não é, dito normal, que é aquela integração social de que a gente falou. Na página 8 ainda, a gente vai os autores começam a discutir o que seria, né, a escola inclusiva para o documento, para esse documento de Salamanca, né? O que seria uma escola inclusiva, né? Então, aí ele vai dizer várias, eu separei esse parágrafo, essa citação de Menezes e Santos, que ele resume, não é, o que o documento de Salamanca traz. As escolas inclusivas, elas devem reconhecer e responder a diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de o currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, usos de recursos e parcerias com a comunidade, né? Dentro das escolas, inclusive, as crianças com necessidades educativas, necessidades educacionais especiais, deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar para que lhes assegure uma educação efetiva. Isso aí foi Menezes e Santos discutindo o que traz o documento de Salamanca, certo? Então, é, é só colocar a criança dentro da escola? Não. É colocar a criança dentro da escola, mas preparar essa escola para receber, preparar o currículo, preparar as estratégias, preparar as pessoas para trabalhar com essas crianças, de forma a assegurar, né, o direito de aprendizagem dessas crianças. Em 1994, também surge a portaria 1793, né? Que ela recomenda a inclusão da disciplina aspectos éticos, políticos, educacionais, da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais, prioritariamente nos cursos de pedagogia, psicologia e em todas as licenciaturas. Aí é quando entra a portaria que vai regulamentar, né, o acesso ao ensino superior a essas pessoas de deficiência, né? E que os sistemas e universidades, os sistemas federais, as universidades particulares, teriam que dar acesso e garantir a permanência e sucesso desses alunos. Então, é quando chega às universidades os alunos surdos, os alunos cegos, os alunos portadores com outras deficiências. A 93, 94 e 96, né, como já bem discutido, né, que é a atual Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, o que ela traz em relação à educação especial? Primeiro, ela preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organizações específicas para atender às suas necessidades, assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências. Então, não é só ter acesso, é ter acesso, mas assegurar também que esse aluno ele conclua, né? Assegura a aceleração dos estudos aos alunos superdotados, o que é muito interessante também. O aluno entrou na escola, mas ele tem superdotação, ele tem um desenvolvimento cognitivo acima da média, então a 93, 94/96, ela assegura que esse aluno ele passe por, né, ele passe por testes de reclassificação que vai permitir com que ele avance e ele seja inserido dentro de uma turma que esteja adequada ao seu desenvolvimento cognitivo. Incorporou os princípios da Declaração de Salamanca, a partir dela verifica-se toda uma alteração na legislação brasileira, onde nota-se a intenção de tornarem-se possíveis as mudanças sociais necessárias para a construção de uma sociedade inclusiva. Então, traz, né, a 93, 94, traz essa esperança da sociedade ser mais inclusiva, já que a educação, né, já que existe que a educação ela seja mais inclusiva.
Então, pela primeira vez, foi destinado um capítulo inteiro para tratar da educação especial, né? Que é o capítulo 5, que fala, né? Prever a oferta, preferencialmente no ensino regular, para os alunos deficientes, a oferta de serviço de apoio especializado a essa clientela, que a gente vai tocar muito nisso lá para frente. O que é esse apoio especializado, que a gente chama hoje de AE, né? AE, que é o atendimento educacional especializado, que é ao aluno portador de deficiência. Então, o aluno ele vem para a escola no período regular, assiste a aula na turma regular e no horário do contraturno ele é atendido na turma do AEE, e essa turma vai permitir com que esse aluno, não é, ele seja trabalhado as dificuldades, para que essas dificuldades elas promovam um maior acesso a ele ao ensino regular. Isso está lá discutido na página 10 do texto. Em 1999, o decreto 32 de 98, de 99, ele veio para regulamentar a lei 7853 de 89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora com Deficiência. Então, o que é que esse decreto traz? Né? De novo, ele estabelece a matrícula compulsória de pessoas com deficiência em cursos regulares e reafirma a educação especial como modalidade de ensino, que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de necessidades especiais. É aquilo que a gente discutiu no Brasil, né? A lei ela é criada, ela é regulamentada, antes dela chegar no chão da escola, já cria-se outra lei, já faz-se outro decreto para tornar ela palpável, ela fisicamente, que ela aconteça no chão da escola, né? E esse decreto ele traz isso. A Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão em 2001, ele traz, né, um forte apelo aos direitos inerentes à pessoa humana. Estabelece que o acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para os direitos humanos universais e liberdades fundamentais das pessoas. Considera que o esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos é a essência do desenvolvimento social sustentável, sob a liderança das Nações Unidas. Então, essa declaração de 2001, né, vai trazer isso. Para que a sociedade ela se desenvolva, né, ela não pode deixar de lado a educação. Tem que se investir em educação. E se investir em educação é se investir também nas pessoas que têm necessidades especiais, que essas pessoas sejam a elas também, não garantido acesso a essa educação. E esse documento ele traz uma ênfase nas parcerias entre governos, trabalhadores, sociedade civil, a fim de garantir essas políticas inclusivas. Em 2001, nós temos o decreto 3956. E o que esse decreto traz? Ele promulga a Convenção Interamericana da Guatemala para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Então, o Brasil ele participou, não é, dessa convenção, e ele se comprometeu em alguns pontos importantes. Primeiro ponto, prevenção de todas as formas, né, de deficiência. Então, prevenção, como assim, né? Oferecer serviços de saúde, né, e assistência desde a gestação da mulher, né, de forma a prever, né, determinados tipos de deficiências elas venham a acontecer. Detecção e intervenção precoce, tratamento e reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir melhor nível de independência, qualidade de vida para as pessoas portadoras com deficiência. Então, primeiro prevenir que a deficiência aconteça, mas se ela acontecer, garantir, não é, que essas pessoas elas tenham, né, acesso e garantia, né, a serviços que promovam a qualidade de vida. E sensibilização da população, né? Como assim?
no sentido de não da gente evitar os estereótipos, né? Evitar as atitudes discriminatórias, o preconceito, né? Promover o respeito às diferenças, na convivência das pessoas portadoras de deficiência na sociedade regular, na sociedade como um todo. Em 2001, a resolução do Conselho Nacional da Educação, né, ele traz, está lá na página 12 do 3, acompanhado o processo de mudanças às diretrizes nacionais para a educação, educação especial na educação básica, certo? E ele determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizadas para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de qualidade para todos. Então, e ele conceitua, né, o documento, essa resolução de 2001, ela traz um conceito para a educação especial. Que conceito é esse? Então, por educação, desculpa, por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação básica. Isso aí é o que traz, né, a definição de educação especial dentro desse decreto, certo? O Plano Nacional de Educação de 2001, que é a Lei 10.172, destaca que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garantisse, na época, né, o atendimento à diversidade humana. Então, o PNL também trouxe essa questão, não é? Da discussão, o PNE de 2001, ele trouxe essa discussão da educação especial, da acessibilidade, do direito à matrícula, do direito à escola acessível, do direito ao atendimento educacional especializado, e ele estabelece metas para essa educação. Que metas são essas? Do desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios, né, de assistência à saúde, padrões mínimos de infraestrutura das escolas para atendimento a esses alunos. Então, essas escolas teriam que se tornar escolas acessíveis, junto com, depois desse PNE, veio o programa Escola Acessível, que destinou recursos também para que as escolas promovessem a acessibilidade, formação iniciada e continuada de professores, disponibilização de recursos didáticos especializados, né, de apoio, né, na área visual e auditiva, política de educação para o trabalho, incentiva a realização de estudos e pesquisas nas diversas áreas relacionadas com as necessidades educacionais dos alunos, sistemas de informação sobre a população a ser atendida pela educação especial. Foram as principais metas que trouxe o PNE de 2001 e que elas não foram alcançadas, é claro, né? E que permaneceram e permanecem no atual PNE, certo? A Lei 10.436 de 2002 reconhece o Libras, né, como a língua brasileira de sinais, como uma língua oficial no país, juntamente com o português. Até então era só o português, agora ela passa a ser uma língua oficial. E ela passa a ser a primeira língua para os portadores, né, de deficiência, certo? Os surdos. A resolução número 1 de 2002 estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professor na educação básica. Então, o que é que ela define? Define como deve ser essa formação de professores, como deve ser organizado o currículo, né, que tem que estar voltado para a diversidade e como atender esses alunos especiais. Em 2002 também, né,
O MEC lança a portaria 2672/78, que aprova as diretrizes e normas para o ensino e a produção e discussão do sistema de Braille. Aí vem justamente, né, atender a população cega, né? Aquele público que cego, que está lá dentro do ensino regular, né? E estabelece o Braille como uma grafia, né? E que as pessoas portadoras de deficiências visuais teriam direito, né, a ter acesso em todo o território nacional ao sistema Braille. Em 2004, a Lei 10.845 instituiu o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, o PAED, chamado na época. E esse PAED, ele tinha, o principal objetivo dele era garantir a universalização do atendimento especializado de educantes portadores de deficiência, cuja situação não permitia a integração em classes comuns de ensino regular, e garantir progressivamente a inserção dos educantes e portadores de deficiência nas classes comuns do ensino regular. Então, o PAED, ele veio para garantir. E essa política hoje, da atual, do mediador, do cuidador pedagógico, ele vem muito também aqui, né? Tem a contribuição do PAED, dessas crianças que elas não podem participar da sala regular sem ela ter todo um aparato, né, de cuidado que é necessário, de cuidado individualizado, né? Que é impossível para um professor da sala regular dar. O decreto 5626 de 2005, ele regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, né? E ele vai dizer o quê? Que é preciso formar o docente, né? Preparado para trabalhar tanto nas séries iniciais, como no ensino fundamental, médio e superior. Então, a Libras, né, ela passa a ser, cria-se um curso que chamado de graduação, que era licenciatura em Letras Libras, ou Letras Libras, língua portuguesa como segunda língua, e passa a ser passa a ser ofertado nos cursos de pedagogia, na área de educação, para formar o professor para trabalhar a língua brasileira de sinais. Isso em 2005, e até hoje, não é? Ela é ofertada nas universidades. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, aprovada pela ONU em 2006. Essa convenção ela aconteceu, não é? Em 2006, ela reuniu vários países e ela estabelece que os sistemas de ensino têm que assegurar o mínimo, né, de medidas que possam garantir às pessoas com deficiência a educação. Então, primeiro, as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral, sob a alegação da sua deficiência. Então, ele não pode estudar aqui porque ele é deficiente, sofre de determinada deficiência, então ele não se adequa à escola. B. Essas pessoas com deficiência passam a ter acesso ao ensino fundamental, inclusive de qualidade e gratuito, em igualdade de condição com as demais pessoas na comunidade que vive. Isso está lá na página 16, não é? O decreto 6.094 de 2007 foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, reafirmado pela Agenda Social, e esse plano ele traz dentro de um dos seus eixos a formação de professores para a educação especial, a implantação das salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, o acesso e permanência das pessoas com deficiência da educação superior e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos
pelo benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é as crianças que recebem o benefício, né? Então, o PDL traz isso dele, esse plano de desenvolvimento da educação traz isso, inclusive verbas para a implantação dessas salas de recursos, né? E Campina Grande foi um dos municípios que, logo assim que saiu o decreto em 2007, implantou a primeira escola aqui em Campina Grande. Na época eu estava até em gestão, não é? Eu era gestora da escola que hoje eu sou gestora, não é? Em 2007, e a gente viu nascer a primeira sala de recursos em Campina Grande, lá na nossa escola. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, foi um documento do MEC 2008, que também eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. E ele define a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, tem como função disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade e o atendimento educacional especializado complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, que é a superdotação. Esse documento é um documento bem extenso e ele traz todas as diretrizes para a educação inclusiva no Brasil, né? As diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ele também define quem vai atuar na sala do AEE. Quem é esse professor que vai atuar nesse atendimento educacional especializado? Então, o que é que ele tem que ter, né, para ter essa docência? Então, ele estabelece lá, né, que é um professor que tem um ensino superior, que seja da área de educação, né, que tenha um ensino que esteja preparado para trabalhar nas salas regulares, né, e que tenha um perfil de inclusão, né? E que as instituições que pode ser formado nas instituições de ensino superior ou então em níveis de pós-graduação. Em 2009, institui-se as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado da educação básica, modalidade de educação especial. Então, como é que vai ser essas diretrizes? Então, especifica até os 2 tipos de sala, né? Que depois eu vou passar o modelo para vocês. Os 2 tipos de sala de AE. É uma sala mais simples e uma sala mais completa. E ele traz também quem pode fazer parte dessa sala, os tipos de deficiência, quem é o professor que vai dar esse atendimento, a carga horária, que esse atendimento ele está baseado no que diz a Constituição, né, que ele está resguardado na Constituição, que para o aluno ter este atendimento, ele deve estar matriculado na rede regular de ensino. Esse atendimento tem que ser realizado no contraturno, e ele diz o seguinte, ó: os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotações nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, AEE, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado na rede pública ou instituições comunitárias confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Então, esse parecer vai trazer essa resolução, vai trazer justamente a explicação de como é a oferta e quem tem direito a esse atendimento educacional especializado. O decreto 7611 de 2011, publicado em novembro de 2011, ele dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Além de outras providências, admite que o Fundeb, né, que era um antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, de manutenção para a educação básica, venha atender também as crianças matriculadas no AEI. Em 2011, institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Bem Sem Limites. Tem finalidade de promover, por meio de integração e articulação de políticas, programas e ações,
o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência e a garantia de equipamentos públicos de educação acessíveis às pessoas com deficiência. O novo Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 2011 e vai até 2020, que é no próximo ano, né? Que já deveria esse ano estar acontecendo as CONAS e ainda nada, estamos parados, né? A política educacional está parada desde que entrou esse governo, né? Esse atual governo, as políticas educacionais do MEC deram uma parada, né? Uma estagnada, e essas CONAS elas não começaram a acontecer ainda, né? E ele traz a meta 4, que é muito importante, certo? Essa meta 4 ela diz o seguinte: universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo um atendimento educacional especializado em classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno lá na escola com esquizofrenia grave, ele participa da aula regular. Ele tem um atendimento no AEE, né? Mas ele também tem um atendimento no CAPS, né? Então, CAPS, AEE e classe regular tenta fazer o mesmo trabalho para integrar esse indivíduo na educação, certo? Incluir esse indivíduo no sistema regular de ensino. A Lei 13.146, de julho de 2015, ela institui justamente o que, gente? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Eu vou colocar também esse estatuto lá na plataforma, para depois vocês darem uma olhada. Né? Geralmente, quem tem acesso a todas essas leis, esses decretos, são as pessoas que trabalham nas salas de UAE. Né? E ele traz o seguinte objetivo: o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele tem o seguinte objetivo: assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Pistas que o texto traz para indicar uma escola inclusiva. Vocês vão encontrar essas pistas lá nas conclusões do texto, nas considerações finais do texto, certo? Primeiro, ele reconhece e valoriza as diferenças, né, de característica do seu alunado quanto à luta contra as práticas discriminatórias, segregacionistas e contra processos sociais excludentes, garantindo a todos o direito de aprender a aprender, né? Então, o texto traz isso, esse texto traz isso, certo? Outra pista que esse trecho traz do que seria uma escola inclusiva é aquela escola que garante o acesso à qualidade, à permanência, à garantia de atendimento à necessidade dos alunos com necessidades especiais. Não é só colocar na escola, né? Outra pista que o texto traz, né, do que seria uma escola inclusiva. Dentro do serviço da educação especial, que o sistema de ensino deve prover, estão os profissionais de apoio, tais como aqueles necessários para a promoção da acessibilidade e para o atendimento das necessidades específicas dos estudantes, no âmbito da acessibilidade, as comunicações e da atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção. Em outras palavras, a figura de quem, gente? Do cuidador, do mediador, que vai garantir que mesmo aquela criança que não tem um grau de autonomia, ela esteja lá presente na sala regular. Outra pista que o texto traz, de uma escola inclusiva: oferecer as atividades de profissional tradutor e intérprete de Libras e de guia intérprete para alunos surdos e cegos e outras deficiências em que o aluno apresenta muita dependência e inspira cuidados especiais. A escola, inclusive, é aquela que permite sair. Outra pista:
aquela que dispõe de profissionais de apoio, cuidadores, as atividades de locomoção, higiene, alimentação, aquela que apresenta acessibilidade e estrutura física, bem como equipamentos adequados para atender às necessidades dos alunos especiais. Uma escola inclusiva precisa ter todo esse aparato de acessibilidade. Né? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma escola inclusiva se a porta da minha sala não tem uma rampa, se não passa uma cadeira de roda, por exemplo, né? Aquela que apresenta profissionais com formação específica para atender as crianças especiais e suas especificidades, aquela que promove a formação continuada de todos os seus profissionais em relação à educação inclusiva. Então, os professores da sala comum, né, que eles não têm uma formação específica para atender a criança, mas é garantido dentro da escola que ele, não é, passe por um programa de formação continuada que vai garantir, não é, que ele trabalhe, vai dar um suporte para ele trabalhar com essa criança especial. Aquela escola, inclusive, é aquela que trabalha na adequação do seu currículo, estratégias e metodologia para atender os alunos com necessidades educacionais especiais. Aquela que trabalha em parceria com as famílias, como a gente já comentou isso várias vezes na primeira aula. Aquela que oferece a sala de recursos com a EE. Então, são pistas que o texto traz, né? E que as considerações traz, finais do texto traz, sobre o que é uma educação inclusiva. Então, eu fico com essa frase aí de Rosita Edley, de 2004. Não podemos nos paralisar com o inevitável encontro das barreiras e sim procurar possibilidades para superá-las, né? E é isso que a educação inclusiva vem tentando fazer no Brasil, né? Essa retrospectiva histórica nos mostrou a gente, né? Nós temos uma lei, o Brasil é um dos países que tem um suporte de leis mais completos que garante à pessoa com necessidade educacional especial a ter acesso a todo o aparato educacional, em todos os níveis, desde a educação infantil ao ensino superior, certo? Ele tem toda uma legislação. A nossa luta agora é superar, né, as dificuldades para que essas legislações elas cheguem no chão da escola. E é isso que a gente vai discutir e tirar as dúvidas no nosso encontro à tarde, logo mais à tarde, tá certo? Então, releiam o texto, olhem novamente os slides, anotem as dúvidas, que à tarde nós pararemos apenas para tirar dúvidas em relação à legislação.